Boa noite, galera. Pedro entrando aí. Fala, Fala, Pedrão. Renatão. Beleza? Esperar a galera entrar aí. Isso aí, mais uma live aí do projeto. Lives diárias, 19h30, falando tudo sobre leilões de imóveis, do zero à arrematação. Gilmário, Pedro Pinheiro. Boa noite aí, galera. Obrigado aí pelo companheirismo aí nas lives diárias aí. E espero que vocês estejam gostando, né? O objetivo nosso aqui é passar de maneira rápida, direta, sem muito lero-lero as informações, para que vocês possam, dentro de um determinado período, ter condições, quem ainda não fez a primeira arrematação, ter condições de fazer sua arrematação. Não é isso, Pedro? É isso aí. Tô vendo a galera aí ferrenha aí todo dia com a gente. Agradeço demais, galera, porque nosso propósito é esse mesmo. Quem tiver aí acompanhando, tirar um tempinho aí todo dia, 7h30 da noite, acompanhar com a gente, vai sair daqui a alguns dias, daqui algumas semanas, já com embasamento para fazer sua própria arrematação, né? Ontem o Renan e o Pierre falaram sobre a viabilidade financeira, a importância da análise de viabilidade financeira, que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Deixam de entrar, se inibem de entrar em leilão de imóvel, porque acham que é coisa para complicada, que tem muita questão jurídica, que tem que fazer uma análise jurídica muito complexa, e esquece da parte financeira, que para a gente é a parte principal, e vai lá e acaba perdendo dinheiro, tá? Então, assim, para a gente, assim, ó, se você aprender a analisar a parte financeira, que é a principal, que é para ver se dá cash, bufunfa, na hora que você, você entra no leilão, a parte jurídica, nós vamos ensinar também, tem uma parte, assim, que é bem tranquila, bem feijão com arroz, e se precisar, você vai atrás aí de um advogado, de alguém que entenda mais dessa parte, mas raras vezes você precisa disso. A viabilidade financeira que é essencial, né, Renan? E aí hoje, a gente resolveu tocar num tema que várias pessoas já perguntaram para a gente aí ao longo desses dias fazendo live, que é o ITBI, né? Que é o imposto que incide sobre essa arrematação, né? Qualquer aquisição de imóvel intervivos, e que acaba onerando, né, Renan? Acaba, às vezes, impactando a viabilidade financeira do negócio, né? Fala um pouco para a gente aí. Isso, o ITBI ele é cobrado, né? Toda vez que há uma transmissão de bem imóvel por ato, né, por intervivos, por ato oneroso, incide o ITBI. Então, na arrematação não é diferente, né? Então, houve uma transmissão de bens imóveis onerosa, então incide o ITBI, você vai ter que pagar o ITBI. E no Brasil, o ordenamento nosso, ele prevê o pagamento por antecipação, tá? Então, teoricamente, o ITBI seria cobrado após o registro, né? Que é quando ocorre o fato gerador, isso é matéria de direito tributário, nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas só para vocês entenderem. Então, no caso, quem nunca adquiriu imóvel, quando você for comprar o imóvel, você vai ter que pagar o ITBI antes de lavrar a escritura, tá? E aí tem uma peculiaridade nos leilões de imóveis, que quando você adquire por leilão, em leilão judicial, a própria carta lá de arrematação do leilão judicial, ela vale como escritura. Então, na verdade, você não precisaria passar pelo tabelião de notas, você pode levar direto a registro. Assim como acontece também nos contratos de financiamento, tá? Que tem força de escritura pública, você leva direto a registro. Então, basicamente, você vai pagar o ITBI. A diferença nesses dois casos é que, em algumas vezes, você vai pagar para o tabelião de notas, você vai mostrar o pagamento, né? Você vai pagar a prefeitura, mas vai mostrar o pagamento para o tabelião de notas, em outros casos, não. Então, assim, basicamente a diferença de como funciona operacionalmente o ITBI. Mas é isso mesmo, Pedro. Então vamos entrar nessa questão do ITBI, porque tem muito impacto financeiro, tá? Talvez as pessoas nem saibam que a base de cálculo do ITBI, ela pode impactar tanto no valor, na operação como um todo, tá? Enfim, vamos entrar já direto já na questão da primeira discussão, né? Que a primeira discussão é aquela discussão clássica que já existe há muito tempo, né? Nas arrematações judiciais ou extrajudiciais, qual deve ser a base de cálculo do ITBI? Né? E aí, se quiser falar um pouquinho, eu vou deixar passar a bola aí para você. Tá. Galera, então é isso. Seguinte, ITBI, a base de cálculo dele, em geral, é um imposto municipal. Então, assim, a definição de base de cálculo varia um pouquinho de município para município, mas, em geral, o que as leis municipais falam? O valor do imposto, da base de cálculo, vai ser o que você está declarando para mim,
que o valor da transação, você está falando, estou comprando imóvel por 200 mil, ou então o valor de... Tá me escutando aí, Renan? Tô sim, tô sim. Tá? Tá. Ou então o valor de que a própria prefeitura avaliar, dos dois o maior. Tá? Então isso é como funciona a transação normal. E por que é assim? Porque a prefeitura não pode simplesmente acreditar naquele valor que você falou que está pagando no imóvel. Né? A gente sabe como é que é o Brasil, como é que são as relações, as negociatas, né? Às vezes a pessoa faz um negócio por um valor, mas declara por outro e tal. Então, para buscar não ser lesada, a prefeitura faz a própria avaliação e fala, ó, por mais que você está me falando que esse imóvel aí custou 100 mil, eu acho que ele vale 150 mil. E acabou. E ela vai lá e te cobra aquilo. Só que a arrematação de imóvel em leilão tem uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade? Em geral, né? Em geral não, o judicial não tem dúvida, e aí nós vamos entrar nessa diferença, tem uma fé pública naquele, tem um leiloeiro fazendo aquilo, no caso do judicial tem um juiz observando aquilo dali. Então aquele valor já passa a ter uma fé pública. E se ele tem fé pública, a discussão que existe é que aí não precisaria mais da avaliação da prefeitura. Tá? Então, galera, é isso. Muitas prefeituras, independente dessa jurisprudência e tal, você vai lá, arremata o imóvel por 100 mil, que normalmente o preço de mercado dele, vão colocar que é 200. Se arrematou por 100 mil, a prefeitura vai lá e fala, não quer nem saber, vai lá e te cobra os 200 mil, que ela fala que eu quero cobrar o preço de mercado. E aí, você tem base para brigar. Você pode contestar tanto administrativamente como judicialmente, né, Renan? Aí você vai lá e tem base para brigar, e aí tem uma diferenciaçãozinha aí entre o judicial e o extrajudicial, que o Renan pode falar também. Isso, o judicial, quem já arrematou, já conhece o regramento, o STJ já é unânime, pacífico nessa matéria, ele entende que no caso do judicial, o valor da arrematação é o valor que você pagou lá pelo bem durante o leilão. No extrajudicial, já tem discussões maiores, né? Nem todo município reconhece, tem município que reconhece, tem município que não reconhece, e é bem comum, aí estatisticamente eu não sei te falar, mas é bem comum o município querer cobrar o ITBI com base na planta de valores. Pelo menos assim, dificilmente você vai encontrar algum município que reconhece de ofício esse valor do ITBI como sendo da arrematação. E aí você entra numa discussão, você vai entrar provavelmente numa discussão administrativa, o primeiro passo é reclamar, né, se você não concorda, aí você vai entrar na questão de estratégia. Por isso que a gente fala, gente, vai ser repetitivo nesse ponto, o mais importante é você ter estratégia. E tudo isso, toda a questão jurídica, ela necessariamente impacta em valor. Tá? Então, por exemplo, que eu até ia citar aqui sobre essa discussão, vamos supor que você arremate um imóvel, o imóvel está ocupado, e aí o ideal é que você registre o quanto antes, entre em acordo para desocupar o imóvel. Se não conseguir, registre o quanto antes para você entrar numa discussão acerca da posse, entrar com ação de missão na posse. Nesse cenário, é razoável você promover uma discussão de valor previamente ao registro? Ou você vai registrar e já vai providenciar a desocupação e, posteriormente, iniciaria uma discussão. Tá? Então, assim, mesmo você decidindo discutir a base de cálculo administrativamente, e depois nós vamos falar da possibilidade de entrar em juízo, mas administrativamente, você tem que fazer uma análise da situação do leilão. Tá? Então, você pode tomar essa decisão, você pode fazer essa discussão prévia ou a discussão posterior ao registro. Sempre você vai analisar a estratégia, tá? Por isso que a gente fala, repete, importante ter estratégia dentro do leilão. Não é todo leilão que você vai agir de maneira igual, existe um script, mas você tem que tomar ali certas decisões dependendo de leilão, não é isso, Pedro? Você pode, o que você começou a falar ali, nossa estratégia, que a gente usa usualmente. Se o imóvel está desocupado e a gente consegue, ou está ocupado e a gente consegue tomar a posse do imóvel só com uma carta, a certidão de arrematação, nos casos extrajudiciais, a gente opta por entrar com um pedido no juizado especial liminar, né? Porque aí a gente pode, não tem tanta pressa, a gente já está em posse do imóvel, sabe? Agora,
Se, por outro lado, aquilo ali a gente está litigando, a gente não conseguiu tomar posse do imóvel e tal, não sei o quê, a gente corre para registrar. E aí, o que a gente faz? A gente paga o ITBI com o valor errado mesmo e deixa para pedir a restituição daquele valor paga maior depois. Primeiro, a gente cuida de resguardar a nossa propriedade. Aí, é igual o Renan falou, depende de estratégia, né, Renan? E outra coisa também, que você... Aí a avaliação financeira suas, dependendo do estado que você tiver, o valor desse imposto, ele é cobrado, ele tem a base de cálculo, o valor do imposto do ITBI é utilizado pelos cartórios para cobrar os emolumentos cartoriais da escritura e do registro. Então, vamos supor que você comprou um imóvel por 100 mil, e o ITBI é cobrado por 200 mil. Na hora que você vai registrar no cartório, ele vai te cobrar em cima da base de cálculo de 200 mil. Sendo que se o ITBI tivesse sido emitido correto, ele te cobrava por 100 mil. Então já vai mais um dinheirinho aí, tanto escritura quanto registro. Então você tem que fazer essa avaliação para pensar se vale a pena ou não. Em geral, vale a pena discutir, né, Renan? Porque é um valor substancial. A gente estava fazendo aí um cálculo daquele imóvel que a gente deve entrar amanhã para brigar nele. Você fez um levantamento aí, mais ou menos, dá um valor substancial, não dá? Sim, sim. Só no imóvel que a gente vai entrar no leilão já dá uma diferença de R$ 8.000, tá? Por quê? Porque você vai economizar. Se você ganha liminar, e é um município que a gente arremata nas proximidades aqui de Belo Horizonte, a gente tem ganhado as liminares, então a gente opta por, como o imóvel está desocupado, a gente opta por entrar com pedido judicial, né? Ganha liminar, paga o ITBI sobre o valor da arrematação, e eles já consideram o ITBI descontado o valor do desconto para pagamento à vista, tá? Então não é nem o valor da arrematação, é o valor que você efetivamente pagou pelo imóvel, e os emolumentos cartoriais, eles são calculados em cima desse valor. Também o valor já com desconto para pagamento à vista. Então você imagina a economia, você vai economizar no ITBI, você vai economizar na escritura e você vai economizar no registro. Então, isso deve ser considerado. Aí por isso que eu volto um passo atrás. Você está lá fazendo sua análise financeira, você começou a analisar um imóvel, está entrando no leilão hoje. Aí você vai avaliar, vamos colocar aqui, vamos planilhar. Você tem que ter um cenário. Cenário A, cenário B. Você vai calcular e você vai ver, olha, nesse caso aqui pra gente, você vai economizar, se você conseguir eliminar, e a gente sabe que, só voltando outro passinho atrás, no juizado especial você não precisa de advogado, tá? Isso aí é uma coisa muito tranquila, você vai ter petição, você pesquisa na internet, tem petição pronta, isso aí você consegue montar uma petiçãozinha muito fácil, você vai lá e entra no juizado especial, tá? Você, pessoa física, comprou, vai lá e entra no juizado especial. Então você vai colocar os dois cenários. Comprei o imóvel, discuti o ITBI, comprei o imóvel e não discuti o ITBI. Isso vai dar um valor econômico, a diferença, tá? Sempre vai dar, se você conseguir eliminar. Vai dar uma diferença e aí você tem que projetar também em cima dos custos cartoriais. E aí você vai avaliar. Vale a pena, porque pode demorar, tá, gente? Liminar, eu vejo o pessoal colocando, existem regras de prazo para liminar, mas acontece muitas vezes do juiz pedir esclarecimento, manda lá para a procuradoria do município para discutir, o município se posicionar, aí volta o processo, e nisso aí fica 30, 40, 50 dias, tá? Pode acontecer. Às vezes é rápido, às vezes demora. Então você tem que colocar na ponta do lápis. E aí você vai analisar. Então meu imóvel está ocupado. Vale a pena eu correr esse risco, ficar 60 dias? Pode acontecer, tá? 30, 40, 20, vai depender do juizado. Aí você tem que ter a prática lá no seu juizado. Vale a pena eu esperar para registrar esse imóvel? Ou não? Ou vale a pena eu registrar e discutir depois? Ressaltando que discutir depois sempre é mais difícil, tá? Sempre é mais difícil, especialmente na questão dos custos cartoriais, né, Pedro? Nesse caso, por exemplo, vamos dar o exemplo do imóvel de amanhã. É um imóvel de mais ou menos 150 mil que a gente prevê que até 150 mil para a gente arrematar. E você estava falando ontem, né, Renan, que você fez um cálculo aí já na nossa planilha Smart, que dá mais ou menos uns R$ 8.000 de economia se a gente contestar o ITBI e ganhar, porque a gente economiza mais ou menos uns 6 mil de ITBI, 1.000 de escritura e 1.000 de registro. R$ 8.000. R$ 8.000, a gente tem uma estimativa de lucro com esse imóvel de mais ou menos 50 mil, porque
a gente tem uma estratégia de compra e venda rápida. A gente não fica querendo lucrar demais, não. Nós estamos comprando esse imóvel por menos da metade do valor de mercado, mas para vender rápido, nós estamos com a estimativa de 45 mil, 50 mil reais de lucro líquido nele. Se o lucro líquido é 45 mil reais, você está economizando 8 mil de TBI, você está falando aí de TBI cartório, não sei o que, você está falando de coisa de 15% a 20% do seu lucro é esse valor de TBI e de escritura e registro. Então, imagina, de tudo que você vai ganhar, 20% é nessa escritura, nesse registro. Hoje em dia, teve gente falando aí nas sessões passadas que está tendo muita concorrência, isso e aquilo. Você tem que buscar todos os lugares onde você pode enxugar a sua arrematação para você lucrar mais. Então, assim, nosso ponto de vista, a gente já esteve lá, tem 3 semanas, né, Renan, que a gente esteve lá, olhou lá, tocou interfone, olhou que não tinha lâmpada, não tinha bucal, fomos atrás da onde que a devedora morava, a gente já sabe que está desocupado. A princípio, nós vamos contestar antes e vamos atrasar um pouquinho esse registro, mas nós vamos contestar, né? Isso, exatamente. Né? Nesse caso específico, aí você tem que analisar todo o cenário. Tem outras coisas que envolvem. Por exemplo, como a gente adota a estratégia de venda rápida, as despesas mensais do imóvel, elas comprometem muito. Tá? Então, se você tiver um condomínio muito caro, pode ser que demorar a tomar posse do imóvel e vender, pode aumentar um pouquinho os custos. Mas como a gente adota a estratégia de venda em 6 meses, né, o mais rápido possível, para nós, o nosso padrão de imóveis, ele é um padrão com custos baixos, né, porque a gente sempre toma esse cuidado na hora de fazer a análise financeira, então para nós não tem problema nenhum, a gente opta sempre por, quando está desocupado o imóvel, tá? Quando está desocupado, a gente opta sempre por primeiro discutir o ITBI, consegue eliminar, registra, paga o ITBI, lava a escritura e faz o registro, tá? Então esse é o nosso procedimento quando o imóvel está desocupado. Fala aí, Pedro. Agora, é importante a gente falar com a galera aí que é o seguinte, nada impede de você puxar o freio de mão e dar um cavalo de pau e mudar de estratégia no meio do caminho, não. Vamos supor, você entrou com um pedido de liminar, aí caiu no... às vezes, vai do juiz que cai, a vara que cai o negócio. Caiu no juiz que ele tá dando barrigada ali, que você vê, não pode falar muito esses termos hoje não, porque hoje em dia o STF tá caçando a gente aí, né? Então tem que tomar cuidado. Mas a gente sabe, né, galera, que juiz, às vezes, ele dá uma barrigada ali, vai postergando aquela decisão e tal. Então, você vê ali, se você não conseguiu eliminar rápido, se o juiz ali te pediu um outro documento para comprovar, que você vê que... A gente já chegou a um caso que o juiz chegou, primeiro, peticionou. Primeiro, pendência. Me apresenta comprovante de residência sua, sendo que, assim, comprovante de residência, se eu morar no município do imóvel ou fora do município do imóvel, o lugar certo de eu protocolar é no município do imóvel, então não teria por que pedir comprovante de residência. Aí, em vez de ele pedir tudo de uma vez, não, aí a gente protocola isso. Aí vira, agora você me protocola, deu pendência pedindo... A negativa do município. A negativa do município, do ITBI. Então, assim, você vê que claramente está embarrigando. Por que ele não pede tudo de uma vez? Por que ele pede uma, vem, pede outra, vai? Então, galera, às vezes muda o curso, paga o ITBI e deixa para pedir restituição depois. Então, dá para inverter a ordem, né, Renan? Dá sim. Tudo é o cenário, viu, gente? Você tem que estar preparado para tudo. E o principal, tudo isso reflete aonde, gente? Aonde que essas decisões refletem? Viabilidade financeira. Por isso que a gente fala, para que você estuda exceção em um leilão de imóveis? As questões de nulidades, elas são importantes, principalmente para você não entrar em furada. Mas você não vai perder dinheiro nessa nulidade. Você vai perder tempo. Porque se acontecer uma nulidade, você vai receber seu dinheiro de volta. O nosso ordenamento jurídico proíbe enriquecimento sem causa. Então você não vai perder dinheiro, tá? Você vai ter dor de cabeça, o que ninguém quer. Por isso que a gente ensina aqui no nosso canal, no YouTube, sobre como você analisar corretamente uma matrícula, como analisar corretamente um edital, todos os cuidados que envolvem essa análise. Agora, entrou, não calculou, não considerou o ITBI da maneira correta, não considerou esse tempo, essa decisão, se entra antes, se entra depois, aí não tem jeito, gente. Calculou errado, perdeu dinheiro. Então, assim,
vamos prestar muita atenção nisso, é relevante, tá? A gente foca muito nesse assunto, porque é um assunto que muitas pessoas não gostam de ter contato, querem simplesmente analisar ali a questão financeira de maneira quase que direta, né? Quando você entra no leilão, na página do leiloeiro, ele faz questão de falar, olha, 50% de desconto, mas tem muita coisa por trás daquele 50% de desconto na compra de um imóvel leilão que vocês precisam considerar. Então, a gente sempre bate nessa tecla, né, Pedro? Porque a gente considera da mais importante relevância e por trás disso vem toda a estratégia, né? Pecando pela redundância aqui, é o que é a estratégia desse exemplo que a gente acabou de dar. Se a gente tem uma estimativa de lucrar R$40 mil, R$8.000 é 20% do seu lucro. Se você não, nossa estratégia já é ganhando 40, 45 mil reais, galera, fazendo essa ressalva aqui, já é contando que nós vamos economizar esses 8 mil, tá? Então, se em vez de 45 mil reais, você acabaria lucrando aí o quê? 37 mil reais. Então, assim, acaba representando um percentual muito grande do seu lucro se você não souber o que compõe seu custo, como legalmente diminuir seu custo, né? Porque se a pessoa que não sabe disso e acha, não, para contestar isso eu tenho que contratar um advogado, vai sair mais caro, vai demorar, ela se lasca, ela perde o lucro dela. Então, ó, você tem, primeira coisa, na hora que você peticiona não, né? Protocola lá na prefeitura pedindo, primeira coisa, já coloca lá, imóvel arrematado de leilão, segundo jurisprudência tal, o valor tem que ser, a base de cálculo tem que ser o valor de arrematação. Pronto, você já colocou ali, já iniciou, você pedindo aquele valor. Não deu, você ainda escolhe. Você pode recorrer administrativamente para a própria prefeitura, ou então você já pode entrar direto judicialmente. Entrou judicialmente, tem que contratar advogado? Não tem, tá? Você faz uma petição aí no juizado especial, de graça, tá? Entra com isso aí, você vai ganhar liminar aí, dependendo do município, da vara, do tipo de leilão, você vai ganhar liminar. Então, assim, são economias que você faz só se você entender o que você está fazendo, só se você entender o todo. E é aí que compõe boa parte do seu lucro, né? Ô, Adelino, você tá falando aí de como é que fixa aqui o tema da live, rapaz. A gente A gente é Juninho aqui ainda, Adelino. Depois você dá uma aula para nós aí, como é que fixa esse negócio. Tem como botar aqui um headline, tema da live, aí TBI, Adelino. Você que entrou atrasado, pô. TBI. Mas é isso mesmo, Pedro, é isso mesmo, cara. Lembrei de um detalhe legal também, no caso dos leilões judiciais, Renan. Que é o seguinte, galera, o Código de Processo Civil fala que E TBI o hoje, juiz... TBI hoje. Hoje não é leilão de imóveis. Leilão de imóveis é a sequência de lives. Hoje é só sobre TBI. Leilão de imóvel é todo dia. Mas aí, hoje é específico de TBI dele. Aí é o seguinte, cara, se você entrou no processo judicial, o Código de Processo Civil fala que o juiz tem que, a carta de arrematação só pode ser lavrada se constar que foi recolhido o imposto de transmissão de imóvel, nada mais é que o ITBI, tá? Então, em geral, o juiz pede a comprovação do pagamento do ITBI antes de lavrar a carta. Acontece que os juízes, às vezes, têm decidido até contra o Código de Processo Civil e têm lavrado a carta de arrematação sem recolhimento do ITBI. Por quê? Porque ali, muitas vezes, a prefeitura demora a emitir, tem alguns problemas ali, e ainda mais no leilão judicial, normalmente você está executando ali no judicial, porque no leilão extrajudicial, o imóvel é do banco, então não adianta ninguém querer outro devedor ir atrás dele, que é só do banco, tá? Na questão da ordem de preferência das dívidas. Já ali no judicial, se você demorar ali 5 dias, 10 dias para registrar esse imóvel, vai surgindo indisponibilidade na matrícula, outro credor vai tentando penhorar aquele imóvel, virou uma bagunça. Então o juiz vai lá, para dar uma agilidade, ele vai lá e dá essa decisão, dá essa caixa de arrematação sem pagar ITBI e fala para a pessoa, logo que você registrar, você paga o ITBI, tá? Então é muito importante, se o juiz não fizer isso, você peticiona lá na prefeitura o ITBI. A prefeitura começou a demorar,
mostra para o juiz, peticionei na prefeitura tem tantos dias, eles não estão me dando a guia de TBI, me dá aí uma ordem para o registrador do imóvel lá, para o oficial de registro, me registrar meu imóvel sem pagar o ITBI, sob pena de eu ter que te comprovar depois que eu vou pagar esse TBI. Morreu. Aí você ganha agilidade no seu procedimento também, né? É isso aí, cara. São dicas valiosíssimas aí para quem quer entrar nesse mundo dos leilões, quem já arremata também. Se quiser colocar algum tema aí do ITBI para a gente tratar, pode colocar, que a gente vai responder, porque esse assunto é extremamente relevante, é um assunto que impacta muito nos custos aí, e a gente vê muita gente talvez não considerando todos os impactos que essa base de cálculo do ITBI ela vai ter dentro da arrematação, né? É algo que às vezes não é considerado, mas como o Pedro falou, representa 20% do nosso lucro que a gente vai ter no imóvel se a gente arrematar ele no leilão que vai acontecer. Então, é muito relevante. Vamos deixar aberto aí, se alguém quiser colocar alguma pergunta sobre TBI. É um tema mais curtinho mesmo, também assim, apesar de ser muito... Achei top essa dica do Adelino, que aí agora, a partir de agora, toda live nossa, a gente coloca lá, assunto do dia, igual tá aí, fixado, ITBI. E aí as pessoas tentam perguntar em cima desse assunto, né? Que aí eu acho que canaliza os focos. Mas é isso, galera. Dá para brigar. Outra coisa que eu queria fazer a ressalva. Eu sou das pessoas que não tenho total certeza de que o valor do ITBI deveria ser cobrado pelo valor de arrematação, tá? Porque eu fico pensando assim, a pessoa que compra um apartamento, uma casa, um imóvel num cenário comum, na compra e venda comum, paga mais caro e ainda tem que pagar um ITBI maior. E o cara que compra em arrematação e que já está pagando barato, vai lá e paga um imposto menor. É um pouco, eu acho, eu não sei, é injusto um pouco isso, sabe? Na minha cabeça. Mas o que importa é que o que eu penso do negócio é que se a jurisprudência fala que você vai ganhar, que é seu direito, acabou, então, vai atrás dos seus direitos, vai atrás da jurisprudência, entendeu? É impressionante, não é não? A pessoa está comprando mais barato e está pagando imposto mais barato. A outra que está comprando no cenário normal, está pagando mais caro no imóvel e está pagando imposto mais caro. É injusto, é incrível, mas é isso. Fazer o quê? Você joga com as regras do jogo, né? Exatamente, é o que o Pierre falou aí. Aí o erro tá de quem não comprou em leilão, né? Quem não comprou em leilão. Pois é mais uma das vantagens do leilão, né? E essa é uma das vantagens do leilão. Você vai pagar, além de pagar o mais barato no imóvel, você ainda paga os custos, você paga mais barato no ITBI, mais barato na escritura e mais barato no registro do imóvel, porque a base de cálculo serve como referência para tudo que vem depois, né? Enfim, é isso aí, cara. Mas só o conhecimento, né? Na verdade, lógico, né? Nós temos nossas convicções pessoais. Eu também não tenho essa convicção de que é o justo pagar sobre o valor da arrematação. Já li teses e teses sobre isso. Ainda não me convenceram, mas a regra está posta e se a gente pode se beneficiar dessa regra para poder diminuir o custo, enxugar os custos para poder lucrar mais aí no leilão de imóveis, não tem por que colocar suas convicções acima da questão econômica aí, principalmente quando ela te favorece, né? Aí não tem sentido nenhum. Não tem como, não tem como. Não, eu tô vendo aqui uma pergunta do João, tá falando aqui se depois de ter pago o ITBI com valor maior, se tem como pedir o valor de volta. Então é aquilo que a gente já falou um pouquinho da estratégia aqui. Tanto você pode entrar antes, né, e já pagar o ITBI com o valor correto, mas se você está com pressa, você paga o ITBI sob o valor errado e aí você vai contestar. E você pode, judicialmente, com certeza, você vai lá, vai protocolar e vai pedir, chama ação de restituição de indébito, né, e tal. Ou você pode, inclusive, também, mas aí vai depender de cada município, de como é que cada município trabalha isso, a princípio também, pagar correndo lá e depois recorrer administrativamente para o município. Falar, município, paguei aqui e tal, não sei o que eu precisava registrar correndo, mas não concordo com esse valor. E aí você pode tentar recorrer tanto administrativo quanto judicialmente. E os dois, pelo menos um município sério e tal, não sei o quê,
se ele concordar com o que você está pleiteando, ele vai te devolver o dinheiro. Vai demorar e tal, não sei o quê, mas ele vai te devolver o seu dinheiro, né, Renan? É possível sim, é possível conseguir. Agora, o que é mais difícil, foi o João, né? Ô, João, o que é mais difícil, aí você vai ter que entrar com a segunda ação, porque, como eu disse aqui, a base de cálculo do ITBI ela serve como referência tanto para o ITBI como para as despesas de cartório. Então, no município, se você ganhar posteriormente, seja administrativamente ou judicialmente, o município vai te devolver o dinheiro. Agora, a base de cálculo fixada para fins de custos cartoriais, você vai ter que entrar na segunda briga, para você restituir esse valor que você pagou a mais aí na escritura e no registro. Aí, já é uma probabilidade, você vai trabalhar com as probabilidades aí, a dificuldade maior de poder restituir isso aí. Pode ser que você consiga, pode ser que você consiga, tá? Tem casos aí de pessoas que conseguiram. Normalmente, a gente trabalha antes, né? Por isso que a gente fala dessa questão de trabalhar o desocupado antes e tentar fazer essa discussão antes. Nós nunca conseguimos isso depois. Então, só para deixar claro aí para vocês que existe um risco. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem, tá? Então, é possível sim, resumindo a resposta, é possível sim restituir o valor que você pagou a mais do TBI. Já da questão das custas cartoriais, você vai ter uma discussão, uma segunda discussão, para ver se você consegue. Porque o ITBI você vai ter que voltar e cobrar de volta, seja judicialmente ou administrativamente, da prefeitura. Já o valor pago a maior de cartório, tanto o cartório de registro quanto o cartório de ofício de notas, aí você vai ter que ir lá, entrar com pedido administrativo no cartório, ali envolve dinheiro não só do cartório, mas parte do que você paga fica com o cartório, parte são emolumentos que vão para o Tribunal de Justiça do Estado do imóvel, então, assim, é uma coisa bem mais complexa, mas imagino que dá para brigar também. Dá para brigar também, né? Mas aí já o nível, a probabilidade, se você conseguiu eliminar antes, é certo. Se você não conseguiu eliminar e vai discutir depois, você pode não conseguir a restituição desses valores. É o risco, né? Aí você tem que planilhar, é isso que a gente fala sempre. Mesmo assim, galera, vale a pena, porque assim, se entrar com depois pelo menos o ITBI, porque o ITBI, em geral, ele representa mais do que o valor, ele é em geral, o dobro do que o valor de escritura e registro juntos, tá? Então, em geral, mesmo se você conseguir restituição só de TBI, vale a pena tentar, né? Uma coisa que a gente também não falou, mas quem já estiver nesse mundo aí, estiver acompanhando a gente, já vai estar sabendo o seguinte, a alíquota de TBI é municipal, então vai ter município que é 2%, vai ter município que é 2,5%, vai ter município que é 3%, varia entre 2% e 3%, tá, galera? Vai depender de cada um, e aí você tem que ajustar lá na sua tabelinha de cálculos lá e tal, não sei o que, para fazer sua análise financeira. Pô, se você for no tal município, olha qual que é a alíquota do município. Aqui na região metropolitana de BH, cada município tem uma alíquota diferente, um é 2,75%, outro é 3%, tem... Já vi em São Paulo, por exemplo, que tem incentivo. Se você compra financiado, é uma alíquota. Se você compra à vista, é outra alíquota. Então, você tem que fazer um estudozinho disso também para fazer a sua análise financeira, né? Isso. O ideal é você já ter uma tabela com essas alíquotas na região que você atua mais, né? Você não ter que ficar olhando todo imóvel que você for comprar, você já faz uma tabelinha e aí você, se você conseguir... Tabela Smart tem tudo isso. A tabela Smart já tem cadastrado lá. Você só bota o município, ela já puxa a alíquota, puxa, né, as informações do município para a gente não perder tempo, né? O ideal é ganhar tempo e por isso que a gente trabalha nessas melhorias de automatizações, para que a gente não perca tempo em análises que talvez não agreguem tanto valor, né? Que o que agrega valor de fato para nós é fazer o passo a passo da arrematação, a vistoria e a viabilidade financeira. Ficar procurando a alíquota toda vez que você for arrematar é um negócio que se você conseguir automatizar, já é um tempo ganho, né? O Adelino perguntou aí sobre se o ITBI é pago antes ou depois da escritura. É pago antes, tá? O oficial de notas lá já exige o pagamento. Você tem que chegar com a certidão de quitação do ITBI para lavrar a escritura. Então, você tem que pagar antes. O ITBI foge um pouquinho a regra aí do sistema brasileiro tributário, né? Do sistema tributário brasileiro, que normalmente você paga os tributos após o fato gerador, né? O ITBI você tem que pagar antes. Então, você paga antes, porque o fato gerador do ITBI é o registro, é a transferência da propriedade. Só que você só vai transferir a propriedade lá no oficial de registro de imóveis. Então, você tem que pagar aqui, na hora que você está lavrando a escritura, você já tem que mostrar que você pagou o ITBI. Foge um pouquinho a regra aí, tá? Mais pergunta aí, pessoal? Pra gente encerrar aqui.
Já mandou alguma Eu acho que pergunta? é isso, né? Acho que a gente Ah, boa, falou Guilherme. bastante. Guilherme falou um negócio que, desculpa aí, Pedro, que as tabelas são estaduais, tá? Tanto de escritura quanto de registro, elas variam de estado para estado. Então você tem que ficar atento aí ao seu estado, o estado que você atua, quais são os valores envolvidos. Nós estamos falando aqui, galera, a gente sabe de alguns outros estados e aqui em Minas Gerais que a tabela de emolumentos de escritura e registro é igual e ela considera ou o valor de IPTU, ou o valor da transação, ou o valor do ITBI, os três o maior. Pode ser que tenha outro estado que não considere o valor do ITBI, tá? Aí você tem que olhar a legislação do seu estado mesmo e tal. E também, para caso de ITBI, a legislação do município. A gente começou até a fazer planilhar as tabelas dos estados aqui, mas dá muito trabalho, porque você tem que ficar pesquisando o provimento da corregedoria que determinou o valor daquele ano, né? E varia de ano para ano e teria que dar uma manutenção aí anual. Mas a gente já fez de alguns estados para poder justamente fazer um cálculo exato. Se a gente for adquirir imóvel em outro estado, a gente já tem isso. Na hora que jogar na planilha, a planilha já calcular os custos e a gente conseguir até comparar se vale a pena ou não entrar com a liminar, o pedido liminar para fixar a base de cálculo do ITBI conforme o valor da arrematação. Então, assim, a gente já tem esse planilhado aí justamente para facilitar, para evitar decisões muito corridas, com cálculo mal feito, porque isso aí impacta em custo, e custo impacta em lucratividade. Você não quer entrar num negócio desse que tem um certo trabalho, né? Você vai arrematar um imóvel, não é como você colocar o dinheiro na poupança e esperar. Então, você tem um trabalho ali, você é ativo, você tem que ser ativo, então você tem que ter uma lucratividade e calcular certinho a lucratividade para não perder tempo desnecessariamente, né? É isso aí. Tô vendo que a Cristiano está perguntando se dá para usar a FGTS, né? Isso. Inclusive, nós vamos fazer uma live, estamos até combinando aqui com o correspondente Caixa, para falar sobre isso aí, tá? Em alguns casos você pode usar FGTS, outros não. Então vai depender muito do que for fixado no edital, das regras do banco. Nós vamos fazer uma live para falar com quem tem, inclusive, mais propriedade para falar sobre FGTS. Nós somos servidores públicos aí, nós não temos FGTS, então a gente não compra com FGTS com frequência, né? Nunca compramos, né, na verdade, com FGTS. Então a gente só trata de pessoas que compram, a gente auxilia, mas assim, não as regras do FGTS em cada caso, aí seria bom até a gente trazer aí um correspondente para explicar os detalhes de quando pode e quando não pode usar o FGTS, tá? É isso aí. Ô, Renan, acho que a gente esgotou bastante o assunto ITBI, então, por mim, fiquei satisfeito. Obrigado, galera, aí, todo mundo que acompanhou a gente hoje, que está aqui ferrenho com a gente diariamente. E amanhã, como a gente está fazendo diariamente, 7h30 da noite tem outra live. E amanhã nós vamos dar notícia para vocês, que amanhã nós vamos entrar pro pau aí, vão disputar um leilão amanhã de manhã. A gente vai dar notícia aí à noite se a gente foi vencedor ou não foi vencedor, né, Ana? Isso aí. Ô, Guilherme, não desconta, não entendi. Pois incide tributação sobre o valor da compra. Ah, tá. Tá querendo falar se desconto do ITBI? Não. Do ITBI não desconto, não. Não é. Aí eu entendi errado. Eu entendi que ela poderia usar o FGTS para comprar o imóvel. Não tem. O ITBI ele vai olhar o valor da arrematação, tá? É o valor da arrematação. Isso. E, enfim, você não desconta nada do FGTS. O FGTS é para viabilizar a sua compra, mas ele não desconta, a prefeitura não tem nada com isso, não. A forma como você vai comprar é uma decisão sua. Você vai comprar financiado, à vista, enfim, aí a prefeitura vai cobrar conforme a base de cálculo que for fixada. Se não for, obviamente, se conseguir a decisão liminar, você vai conseguir fixar pelo valor da arrematação. Beleza, galera? Ó, muito obrigado. Mais uma live aí, o projeto segue firme, amanhã às 7h30. Amanhã provavelmente vai ter um convidado aí, vai falar um pouquinho sobre venda de imóveis, que é um assunto também que é muito importante. Você fechar a cadeia do leilão de imóveis, né? Você compra, você tem que vender, né? Para quem adota essa estratégia, né? Tem gente que não gosta de... Ô, Guilherme, valeu. Eu vi que... Agora eu entendi a pergunta. Na hora que você respondeu, acho que eu que tinha entendido errado a pergunta. Mas quem compra imóvel tem que saber vender também, porque se você adota a estratégia de compra e venda de imóveis, é importante você saber dar liquidez para o imóvel que você comprou. Beleza? Galera, um abraço. Valeu, galera. Abração. Até amanhã. Até amanhã. Obrigadão pela presença.